sem delongas, abram comigo em Jeremias capítulo de número 7. Acredite que esta não seria a palavra da qual eu traria nesta noite. Papai. Mas quando eu entrei nesta casa, Aleluia. o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto. Aleluia. Me trouxe um entendimento. Eu falei, Senhor, esta palavra é muito dura, muito difícil. Papai. Mas quando o Espírito Santo me dá um direcionamento, eu não costumo fugir dele. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Meu Deus. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que deu seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Meu Deus. Senta glorificando o nome do Senhor nessa noite. Jesus. A palavra que o Senhor me deu pela manhã para trazer nesta noite é completamente diferente dessa que o Espírito Santo me direcionou nessa noite. Teve um momento, pastor, Jesus. eu estava vivendo na minha caminhada, pregando lá fora para as pessoas e igrejas grandes também, falando do amor de Jesus, mas trazendo somente o conhecimento, trazendo uma aplicação de uma boa hermenêutica. Mas o Senhor me levou para um particular e falou que a partir daquele momento Ele queria que eu trouxesse conhecimento, sim, mas que Ele trouxesse também a presença dEle, que o que o Espírito Santo me direcionasse, é isso que eu devia falar. E eu tenho um costume meu para dizer que quando o Espírito Santo me direciona para um lugar, ele me dá uma palavra para este lugar, é porque ele quer mudar destino, mudar o rumo de pessoas nesse lugar. E quando o Espírito Santo me direcionou esta palavra, e foi neste templo mesmo, eu falei: Senhor, essa palavra que Jeremias foi doído para ele naquele tempo, imagine para mim. Jesus. Jeremias, quando o Senhor ele se apresenta para Jeremias, ele era apenas um menino. Ele não sabia como ele iria portar essa mensagem para Israel. Mensagens tão duras, mensagens que no versículo anterior do capítulo número 7, é uma mensagem de que Israel seria destruída. Israel seria invadida e destruída. Mas quando o Senhor ele dá essa mensagem no capítulo número 7 para Jeremias, ele dá um tema profético para Jeremias falar ao povo de Israel: vocês estão vindo dentro da minha casa, estão vindo me buscar, estão vindo adorar o meu nome. Sim, vocês estão dizendo que estão vindo, mas eu tenho uma palavra na sua vida. Você está vindo para esse templo, mas você está esquecendo de uma coisa: eu não disse para você vir adorar o templo. Pare de adorar mais o templo de Deus do que o Deus do templo. Aleluia, Deus. Quando o Senhor ele trouxe essa palavra, é uma palavra direcionada diretamente a crente. Porque quando o Senhor ele quer falar num público em geral, ele não dá estas mensagens. Quando ele dá essa mensagem, porque é uma conduta que precisa ser mudada. O pastor trouxe aqui uma palavra do que está acontecendo no século 21.
as igrejas do século XXI. Somos uma igreja, comparado a 100 anos atrás, somos o maior número de cristãos, se não me engano, triplicou o número de cristãos fizendo no mundo. Mas estamos vivendo uma época de depressão, uma época de doenças psicossomáticas, em que a igreja hoje já não é mais a solução dessas doenças. A igreja hoje já não consegue mais tratar essas doenças com o poder do Espírito. Porque estamos vivendo numa época em que muitas pessoas professam a fé falando que acreditam em Jesus Cristo. Mas quando o Senhor fala, viva a minha palavra, viva os meus princípios, as pessoas já não querem mais seguir. Vir ao templo, adorar, glorificar o nome do Senhor, ouvir uma boa mensagem, cantar bons louvores ao Senhor, é uma coisa que você faz, acredite se você quiser, é um culto que você faz a Deus, sim, mas quem precisa do culto é você. Aleluia. Quem precisa estar aqui ouvindo uma boa mensagem, ouvindo um bom louvor é você. Aleluia. Então nada do que acontece aqui traz impacto para o reino dos céus. O que traz impacto para o reino dos céus é o seu coração disposto a estar aqui neste lugar. Aleluia. Um coração com um propósito. Louvado é o teu nome. Nos tempos antigos, quando as pessoas entravam dentro do templo, as pessoas estavam dizendo que estavam adorando a Deus. Aí Deus precisou trazer uma intervenção através de Jeremias. Jeremias, ele não deixa que ninguém entre no templo enquanto não ouvisse a mensagem do Senhor. O Senhor, ele direciona Jeremias para se colocar na porta do templo. Por quê? Porque Deus, ele não queria mais que as pessoas prestassem culto pagão a Ele. E o que é um culto pagão? É quando você vem dentro da igreja, vem dentro do templo de Deus, e não vem unicamente para buscar a presença dEle. É o que o pastor também trouxe aqui, é que as pessoas estão vindo mais para o templo para buscar recompensa do que buscar aquele que pode dar qualquer tipo de recompensa. As pessoas já não estão vindo mais para a igreja, porque Deus foi o libertador, através do seu Filho Jesus, de nossa vida de escravidão do pecado. Não, as pessoas querem vir à igreja, vir ao templo de Deus por causa de benefícios. E quando esses benefícios não chegam imediato na vida do cristão, a gente tende a desanimar e ter uma leve perda de fé. E às vezes essa perda de fé acaba com o ministério, acaba com um pastor, com presbíteros e evangelistas. Eu tenho uma coisa para dizer para a tua vida. Nessa noite Deus me trouxe aqui e Ele me deu uma palavra neste lugar. E através desta palavra Deus não vai deixar você sair daqui com o mesmo pensamento que você. Aleluia, Deus. Eu não acredito que a igreja passada era uma igreja que tinha mais acesso ao poder e à plenitude do Espírito Santo do que a de hoje. O mesmo Espírito que operava em tempos passados é o Espírito que opera hoje. Aleluia. E é o Espírito que vai operar em tempos vindouros quando Jesus vir buscar a igreja. Aleluia. E o que nós precisamos para resgatar esta intimidade com o Espírito Santo? Precisamos dobrar mais os nossos joelhos ao Senhor. O povo de Israel naquele tempo era um povo que não se curvava mais diante de Deus. Era um povo que se curvava diante de estátuas feitas por mãos de homens. Era um povo que ouvia uma palavra que mexia com o ego delas, mas elas não estavam mais dispostas a ouvir uma palavra diretamente de Deus. Uma palavra como Deus trouxe para Moisés, uma palavra quase que impossível para o povo de Israel, que era sair da escravidão do Egito. Sabe por quê? Eu lembro de João, capítulo número 6, que vai dizer a história, pastor, de quando o Senhor foi procurado por discípulos, foram até ele em Cafarnaum procurar ele e não acharam, e como encontrou Jesus, eles queriam ouvir uma palavra do Mestre. A Bíblia faz questão de mencionar que não era apenas 12, era uma multidão de discípulos. Eu entendo que a liderança da igreja primitiva poderia ser de uma multidão, mas a liderança da igreja primitiva passou a ser de 12. Por quê? Porque Jesus faz um longo discurso. Ele fala um discurso que traz um pesar para aquela multidão. O discurso, ele tinha como tema: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Eu sou aquele que veio para libertar Israel da sequidão. Eu vim libertar Israel da fome. Aleluia. O discurso de Jesus abrangia a todas as vidas que o Senhor trouxesse para Jesus o
de maneira nenhuma ia lançar fora. Esse discurso abrangia quebrar a cultura de Israel, quebrar a cultura judaica e trazer um entendimento para eles que somente tinha um mediador entre o Pai e o povo de Israel, que era Jesus Cristo. Ele trouxe aquilo que o povo não acreditava mais. O povo de Israel estava pegado no maná que desceu, que caiu no deserto como provisão de Deus, mas o maná vivo que era Jesus Cristo que estava diante deles, eles não estavam acreditando. Aí Jesus ele fala aquele longo discurso. Aquela multidão começa a ter um pesar. Eles estavam buscando, procurando o mestre, mas quando o mestre deu uma palavra difícil para eles, quebrando a cultura deles, quebrando o protocolo deles, aquilo que eles estavam pensando, eles já começaram a colocar um pesar de dúvida no coração deles. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que aquela multidão começa a sair daquele lugar, começa a deixar apenas Jesus e os discípulos. Por quê? Porque o discurso do mestre é pesado, quebra protocolo, quebra aquilo que você quer ouvir para trazer um entendimento para o teu coração, que não é o que você quer, é aquilo que o céu está querendo dizer para a tua vida. Talvez seja dura a palavra para a tua vida, mas é o mestre, é o Senhor que está trazendo para mudar o destino da tua vida. Talvez aquela multidão de discípulos ouvindo aquela palavra do Senhor Jesus poderia ter o seu destino mudado, mas quando aquela palavra veio até eles, eles preferiram não mudar a sua atitude, não mudar a sua cultura, não mudar o seu entendimento. Por quê? Porque iria quebrar muitos benefícios que eles tinham. Aí o Senhor Jesus ele vira para Pedro e fala: e vocês também não vão? Vocês também não vão sair? Aí Pedro ele vai olhar para Jesus e diz assim: Senhor, essa multidão saiu porque elas não estão acreditando, estão com uma dúvida no coração dela, conjecturação minha. Não estão com dúvida no coração dela contra esse discurso. Senhor, mas nós também temos esse pesar. Há muito tempo nós temos ouvido que não é desta forma, que foi através de Moisés no deserto que o maná desceu do céu. Nós não acreditamos que o Senhor é a própria provisão que desceu do céu para nós, porque nós, Senhor, também sabemos de onde o Senhor veio. Mas, Senhor, nós também estamos confusos com esse discurso, mas para onde iremos nós? Aleluia, Deus. Se só Tu glória tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Quando Pedro ele fala isso para Jesus, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu és pedra. Aleluia, Deus. E sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Papai. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer. Eu entendo já aqui. Aleluia, Deus. Quando a igreja entende que ela não é mais levada por fábulas, por palavras mentirosas, por palavras que enganam, que massageiam o ego dela, Deus começa a edificar nela o poder de uma igreja. E qual é o poder da igreja? O que as pessoas têm trago para esse tempo de hoje, no século XXI, que tem feito a igreja brasileira, a igreja mundial no geral, se corromper e ser uma igreja tão fraca na fé. Por quê? Porque temos trazido que a igreja é uma igreja hospital. Verdadeiramente a igreja é um lugar de cura. Verdadeiramente a igreja é um lugar que traz libertação. Mas eu entendo aqui que quando o Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer, não é porque o inferno vem até a igreja, porque porta é instrumento de defesa, não é de ataque. É a igreja que vai até o inferno. A igreja tem um poder, tem uma autoridade que Jesus otorgou a ela. Glórias! Tem que começar a reivindicar isso. Aleluia, Deus. O que o diabo tem feito com a igreja é feito com que a igreja se acorralasse no seu canto, porque o inferno sabe o poder que a igreja tem. Quando a igreja manuseia a palavra da verdade, quando a igreja dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, o inferno sabe que a igreja tem um poder nela em Jesus Cristo, porque foi autorizado na cruz do Calvário. Então o inferno tenta falar para a igreja: você é uma igreja hospital, mas por quê? Porque você vai continuar doente dentro dela. Jesus. Eu acredito na autoridade do poder do Espírito Santo, que aqui não é um lugar, não é um hospital. Por quê? Porque quando as pessoas se colocam aqui, neste lugar aqui, com feridas, com marcas, com doenças, o Espírito Santo de Deus imediatamente já começa a trabalhar em favor dela. Quando a gente fala da igreja um hospital, é porque a igreja é um lugar apenas de tratamento. A igreja não é um lugar de trabalhar lá fora, de ganhar vidas, de saquear o inferno. Mas quando a gente traz o entendimento, como o apóstolo Paulo diz, que aí quando a igreja tem o poder dela de ir lá fora e resgatar as pessoas, a igreja não tem mais preocupações de ficar brigando entre si.
A igreja não tem mais preocupação de ficar somente aqui dizendo: Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu nome, nós exaltamos a ti. Mas quando o Senhor disse para os discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, o Senhor aleluia, falou: fica dentro da tua da igreja glorificando e adorando, porque a maior glória do altar que você pode entregar a mim é vida. Aleluia, Deus. Jeremias tinha uma missão muito difícil: mudar o pensamento daquela nação. Por quê? Porque a destruição era iminente, já estava acontecendo. E agora o Senhor vem trazendo para eles que primeiro eles precisavam mudar dentro do templo. Aí eu começo a entender por que a reconstrução de Israel, de Jerusalém, começou pelo templo através de Esdras com sua equipe. Porque Deus primeiro ele quer preparar o altar para depois ele começar a movimentar a cidade. Primeiro Deus quer tratar a igreja para depois aleluia, tratar as pessoas lá fora. Meu Deus. Papai. Aleluia. Quando o Espírito Santo ele nos movimenta esse propósito, eu comecei a entender aqui que o Espírito Santo, assim como em 1 Crônica, capítulo de número 13, vai dizer que o retorno da arca da presença para Israel, por que não aconteceu? Porque a Bíblia diz que Davi, ele busca conselhos com os generais, com outras pessoas que não estão envolvidas com a palavra, pessoas que não estão envolvidas com os estatutos do Senhor, com as coisas que o Senhor autorizou, que eram os sacerdotes e os levitas. Davi primeiro consulta pessoas que estão acostumadas à guerra, pessoas que não estão acostumadas a carregar a presença de Deus. Eu entendo aqui que a primeira causa que Jeremias precisou tratar com aqueles judeus naquele momento, antes de eles entrarem no templo, é que primeiro eles precisavam buscar pessoas com sabedoria, que poderiam guiá-los para buscar unicamente a presença de Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que aquele povo estava buscando palavras enganosas, palavras dizendo assim: vai para a igreja que a tua salvação está certa para você. Vai para a igreja que a sua salvação, uma vez conquistada, jamais pode ser perdida. Meu Deus. Palavras de mentira, palavras de engano. Por isso que estamos numa geração em que 90% da população brasileira é cristã. E talvez nem metade disso suba. Por conta de palavras mentirosas. Vamos entender aqui. A única forma que Davi percebeu que ele fez errado era quando ele pegou a presença, a arca, que simbolizava a presença no meio do povo. Pegou a arca e colocou na casa de Obed-Edom, e aquela casa prosperou. Davi entendeu que não era a presença que tinha problema, não era o Deus que operava antigamente que não opera hoje. Aleluia, Deus. É a forma como a igreja passou a tratar com a presença, como conduzir a presença. Meu Deus. Antigamente você via monte lotado, monte cheio. Hoje em dia você vê monte vazio. Por quê? Porque as pessoas estão com uma ideia errada de que é apenas dentro da sua casa, é somente fazendo Cristo em casa que você vai conseguir a presença. E verdadeiramente a tua casa é tão santo como a tua igreja. Mas você tem que entender uma coisa, que a presença de Deus é preciso você ter esforço. Por quê? Porque a Bíblia diz que a arca do concerto, a arca da aliança, precisava ser conduzida através dos ombros dos levitas. Davi tentou conduzir a presença através de um carro novo, de uma forma nova de conduzir a presença, mas não é métodos novos que vai se conduzir a presença. Meu Deus! Continua Aleluia! Continua sendo glórias! Porque a presença Eita glória! Então é necessário Deus! que você lute um pouco mais. Aleluia! E a presença de Deus na sua vida. Meu Deus! Deus! Eita glória! Obrigado, Senhor! Aleluia! A presença do Senhor Jesus nos confronta. Aleluia! Ela mexe em nós porque Espírito Santo de Deus agora de trazer um impacto para aleluia, de trazer um impacto para esta nação. Glórias! Precisamos resgatar uma essência que a igreja primitiva tinha. Aleluia! Uma essência de oração e leitura na palavra. Aleluia! Estamos numa época da sabedoria, mas não porque a igreja se tornou mais sábia, pastor, mas é porque o mundo está mais desperto. Deus, Jesus. Tem muitos ímpios lá fora que conhecem a palavra de Deus também, se bobear até mais do que cristão. Mas por quê? Porque eles estão pegando a palavra de Deus e deturpando ela, fazendo com que a palavra de Deus se torne objeto de escândalo, com que a palavra de Deus se torne objeto de cheque, de criticar.
E sabe o que a igreja faz? Deus entende. Eu não consegui ler a Bíblia hoje, mas Deus entende. Existe um termo na teologia que diz antropopatia. É quando a gente tenta atribuir um sentimento a Deus, aquilo que é unicamente humano. Jesus. Eu não vou para o culto hoje não, pastor. Deus entende. Eu não vou para a escola dominical hoje não, porque quem vai falar, ensinar lá, é o irmão lá que eu já ouvi ele muitas vezes. Estou acostumado a ouvir ele direto. Ah, Deus entende por que eu não vou. Entenda uma coisa, Deus é eterno, Ele não entende aquilo que você está querendo que Ele entenda. Por não tentar colocar um entendimento em Deus que somente você e a sua mente está colocando para Ele. A palavra aqui para você é, muda o seu pensamento, porque Deus não vai mudar o pensamento dele. Aleluia! Você quer. É, Deus. Meu Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu prometo já encerrar. Jesus. Não vou me alongar muito. Eita, glórias. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela tem um poder de se renovar a cada manhã, a cada segundo. A palavra do Senhor para você neste momento aqui é: muda o seu pensamento, muda a forma de você se apresentar diante de Deus. Não olhe mais para esse templo como simplesmente 4 paredes, vindo aqui, eu tenho que ir para a igreja, por quê? Porque eu tenho que estar lá. Não, você tem que vir para a igreja porque Deus, através do seu Filho Jesus naquela cruz do Calvário, te deu um propósito para vir na igreja. Você vem na igreja não porque Deus ele precisa unicamente da sua adoração, Ele já tem todos os anjos dos céus para adorá-lo 24 horas por dia. Deus ele quer que você venha aqui porque para que você entenda que você é grato por tudo que Ele fez para você. Aleluia, Deus. Você entende por que a tua família continua ainda no vício, continua ainda envolta no pecado, continua envolto ainda em laços de enfermidade. Por quê? Porque você não está entendendo o poder que a igreja tem. Você vem para a igreja, mas você não entende o poder que ela tem. Você vem para a igreja, mas você não entende que você vem aqui, quando no momento que você coloca os seus pés dentro deste templo aqui, para adorar ao Senhor, com o entendimento de que você não vai prestar mais um culto da mesma forma que você prestou antes, o inferno ele sabe que no momento que você entra aqui com uma convicção no seu coração de que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai fazer como fez em Atos capítulo de número 16, como com Paulo e Silas naquela prisão, através da sua oração, da sua adoração, o inferno é saqueado. Por quê? Porque o carcereiro entrega a sua vida para Jesus, e Deus ele vai falar assim através do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque a salvação daquele carcereiro culminou na salvação de toda uma família. Você tem que entender que o poder da sua adoração pode mudar o cativeiro da tua família. Aleluia. Pode mudar o cativeiro que você vive hoje. Talvez você venha para a igreja com um pensamento desistente, querendo parar. Por quê? Porque você tem pedido há muito tempo a Deus, as coisas não têm acontecido, tem sido difícil para você. Eu quero lembrar do nosso patriarca Abraão, quando ele pedia ao Senhor, Deus ele colocou um propósito para ele, que ele seria pai de multidões, e através da sua velhice, a criança não chegava. Ele tentou com Agar fazer um filho, fez Ismael, mas não era o filho da promessa. E Abraão estava começando a ficar preocupado, e quando Deus confirma para Sara ri. Por quê? Porque a palavra do Senhor para eles era muito difícil, a promessa era muito difícil para eles, porque eles estavam velhos. Mas quando Deus te dá uma promessa, Ele não vai fazer algo em âmbito natural. Deus, quando Ele vai te dar uma promessa, Ele te dá no âmbito espiritual. Eita, glória! E tudo que é espiritual é sobrenatural. Aleluia! Talvez não aconteceu na tua vida hoje. Glória! Você ainda não vivenciou o que Deus falou para você lá atrás. A tua família ainda não está salva para o Senhor Jesus Cristo. Mas persevere em oração. Aleluia! Por quê? Porque a promessa ainda está ativa. Eita, talvez glória! está muito tempo, mas o Senhor vai culminar a salvação da tua casa. E a resposta das tuas orações está demorando? Está. Mas o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Eu creio. A tua oração somente você quer saber. Eu creio, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Deus. Para encerrar aqui, meu Deus. Aleluia. O livro de Neemias vai contar a história da restauração do povo de Israel. Após esse episódio que Jeremias teve que anunciar da destruição de Israel, que esse tema
de hoje, o Senhor ele diz claramente que ele exorta o povo lá fora. Por quê? Porque ele queria que o povo voltasse como Shiló, lugar de adoração. Ele queria que o povo voltasse ao lugar de adoração, voltasse para a casa de Deus e adorar em espírito e verdade novamente. Parar de vir aqui com Bíblia no braço e fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Aí Deus ele começa a fazer a obra de restauração de Israel através de Esdra no templo e através de Neemias sobre toda Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias ele tinha toda uma conformidade, pastor. Ele poderia continuar lá junto com o rei, comendo do bom e do melhor, enquanto não tivesse veneno na comida do rei. Ele estava vivendo do melhor do reinado. Ele vivia como uma realeza também, porque a saúde e a vida do rei dependia de Neemias. Se alguma coisa estivesse envenenada e passasse por Neemias e o rei comesse e morresse, Neemias seria morto. E o que eu entendo aqui é que quando Deus ele tira Neemias, ele não tira Neemias à força. Ele primeiro traz a notícia através do irmão de Neemias, que vivia em Jerusalém. Ele traz uma notícia que Jerusalém estava destruída. E Neemias começa a chorar. Por quê? Porque Neemias entendeu, talvez as pessoas estão lá fora nesse momento chorando. Por quê? Porque a pandemia causou uma destruição, o desemprego aconteceu lá fora, mas você está aqui dentro da igreja dizendo assim: Senhor, a minha casa não sofreu dano algum. Ei, a tua casa não sofreu dano nenhum, porque o Senhor teve misericórdia da tua vida. Aleluia. Porque tudo que está acontecendo lá fora poderia chegar até você, mas o Deus que opera na tua casa pode operar lá fora. Mas por que Deus não opera lá fora? Porque você continua olhando para a dificuldade das pessoas lá fora e entendendo que não tem nada a ver com você, quando na verdade Deus não te chamou para somente se preocupar com aquilo que compete a você, aquilo que compete ao reino. Talvez as pessoas estão lá fora chorando nesse momento, pessoas com enfermidade ao seu lado, da vizinha da direita e da esquerda, e você ainda não se prontificou em oração para orar pela libertação dele. Você está olhando o bar da esquina da tua casa, tocando um som em último volume, as pessoas, os jovens passando pela rua drogado, e você olhando e falando assim: Senhor, tenha misericórdia. Mas na verdade Deus está te chamando para orar por essas pessoas lá fora. Eita, assim como Neemias olhou a dificuldade do povo de Jerusalém, Neemias ele entendeu que talvez tudo que estava acontecendo com aquele povo lá poderia ser com ele, se ele não tivesse sido levado cativo. Papai. Deus tinha um propósito com Neemias, e Neemias entendeu que ele só estava num palácio porque quem colocou lá foi o próprio Deus. Neemias ele se dobra os joelhos para orar. Ele ora ao Senhor e se coloca à disposição para ir. Quando Neemias vai, ele encontra muita dificuldade. Por quê? Porque naquele momento muitas pessoas já tentaram levantar as muralhas novamente, porque a muralha de Jerusalém representava fortaleza. Repete comigo: fortaleza. Fortaleza. A fortaleza de Israel, a proteção de Israel estava destruída. Mas quando o Senhor ele levanta Neemias para ir até lá, a esperança do povo de reconstruir a fortaleza já estava perdida. Quando Neemias chegou na metade, pastor, as pessoas começaram a falar para Neemias. Muitos tentaram também e na metade pararam. Muitos desistiram, vieram outros e derrubaram. Muitas pessoas vieram, tentaram reconstruir, mas palavras dos opositores fizeram eles recuarem. Aí Neemias fala assim: eu tenho uma grande obra em minhas mãos. Aleluia. E eu não posso. Jesus. Quando você tem uma convicção de que Deus te chamou para algo espetacular, algo grandioso na tua vida, Deus ele permite com que teu coração, a tua vida, já não tenha mais dúvida para o que vai acontecer na sua vida lá na frente, não. Por quê? Porque Deus te chamou para uma grande obra, mas Ele te deu toda a preparação, toda a ferramenta, Ele te deu toda a matéria-prima. Assim como Neemias, ele não teve ainda como se preocupar com nada, apenas em não desistir. Deus. Talvez você está aqui neste momento aqui, e muitas palavras, muitas coisas aconteceram na tua vida e fizeram você parar na metade do caminho e não saber mais para onde está indo. Mas entenda uma coisa: quem te chamou para uma grande obra é o mesmo Deus que está falando para você nesse momento. Esforça-te. Aleluia. Porque eu te fortaleço. Glórias. Aleluia. Papai. Obrigado, Deus. Os muros são edificados. Meu Deus. O templo é levantado. A restauração está de pé. Eita glória. O rei Asa olhou no seu reinado. Ele vê que a prostituição estava na sua casa. Ele tira a Maaca do altar. Ele tira ela todo o poder de Jerusalém. E o reino do sul passa a ter a restauração, a adoração
e o culto ao templo restaurado novamente. Eu entendo uma coisa aqui. O rei Asa, quando ele chega, ele tira a prostituição de Israel, ele limpa a casa de Deus de tudo aquilo que não precisava estar lá mais. Ele fala assim: agora que eu tirei a prostituição de Jerusalém, agora retoma os cultos. Marcos capítulo número 5 vai dizer que o chefe da sinagoga, Jairo, ele pede para que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha. Eu faço um entendimento aqui. O centurião de Cafarnaum, ele simplesmente fala para Jesus, reconhecendo a sua autoridade, que Jesus com uma palavra poderia curar o seu servo. Mas Jairo não. Jairo, ele pede que Jesus vá até a sua casa. Muitos empecilhos acontecem no caminho. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a maior dificuldade de Jairo, que era a sua filha, que no entendimento dele já estava morta, Jesus não se preocupa com ela. A preocupação de Jesus em Marcos 5 é dizer: essa casa precisa ser mudada. Algumas pessoas daqui precisam sair. Meu Deus. Por quê? Porque enquanto eu estava vindo aqui, eu já sabia que essa casa é uma casa de felicidade, é uma casa de vida. Mas quando eu cheguei aqui, o texto vai dizer que Jesus, quando chega na casa, as pessoas começam a rir, porque Jesus falou que aquela menina não estava morta. Jesus estava falando que aquela casa não tinha um decreto mais de falência, de destruição. Aquela casa era uma casa de vida. Mas as pessoas estavam falando: essa casa já está em luto. Você chegou tarde demais. Aí Jesus vai falar assim: sai todo mundo. Por quê? Porque o mundo, as pessoas estão dizendo para você que está aqui nessa noite, dizendo que a tua casa é uma casa de luto, é uma casa de tristeza, é uma casa em que a alegria não vai chegar. Mas eu estou aqui para dizer para você: Deus está começando a tirar as coisas, os empecilhos da tua casa, para falar para você uma coisa: o que as pessoas estão dizendo sobre a tua casa não é o que está acontecendo, não é o que eu penso a respeito dela. A tua casa nessa noite está mudando de luto para alegria. Aleluia. Para a vida novamente. Glória. Porque a palavra do Senhor Jesus está indo. Papai. Aleluia. Jesus. Eita glória. Aleluia. Jerusalém hoje continua sendo a capital do mundo, mesmo não sendo colocada em todo o outdoor isso. Tudo aponta para Israel. A cura do coronavírus, veja, tudo teve fonte originária em Israel. A veio da China não, Israel. Até para matar a sede dos nordestinos, Israel tem a solução. Mas por que Israel ele é a cabeça do mundo? Por quê? Porque Israel, naquele tempo que Jeremias advertiu o povo passou a entender como é que eles deviam se comportar para adorar ao Senhor. Por isso que os judeus, eles são bem mais preparados do que nós aqui no Brasil. Por quê? Os judeus, muitos deles, não acreditam em Jesus. Mas por que eles recebem tanta provisão de Deus assim? Por quê? Porque eles são organizados e dedicados às coisas de Deus. Então uma palavra que Deus ele traz para você nessa noite ouça a palavra dele com obediência. Comece a refletir um pouco mais nos estatutos do Senhor. Porque tem muitas pessoas lá fora que não levar o povo de Deus a fábulas, a encantamentos, falando que ele cura, salva, liberta, verdadeiramente ele cura, salva, liberta. Mas o Senhor ele não está atrás de outdoor. O Senhor ele está atrás de verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito. Aleluia. Então se você entender nessa noite que Deus te chamou para esta grande obra, para completar um grande propósito que ele começou em Jeremias capítulo número 7, que era mudar a forma de adoração da igreja, a forma de se colocar nos cultos da igreja, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a tua vida nessa noite. Amém. Amém? Eu vim aqui nessa noite com uma palavra para a tua vida. E que você nessa noite saia daqui com um entendimento. O Senhor, Ele só trata quem ama. O Senhor se dá a palavra difícil para quem pode suportar. Quem não está aqui é porque simplesmente não quiseram estar. Mas o Senhor quer que todos ouçam uma palavra de direção. Mas se ninguém está aqui, se está vocês aqui nessa noite, que comece de você a palavra de um verdadeiro adorador nesta noite. Amém? Deus abençoe a tua vida nessa noite e agradeço a sua oportunidade. Glória a Deus. Da glória. É o que eu precisava. Só isso, para renovar as forças, né? Muito bom. E Deus abençoe, viu? Thiago é benção. Thiago, coitado, nunca consegue vir, né? Tá lá com a Sulamita lá, consolando ela lá, que acabou de enterrar a mãe dela, né? Então tá no processo, pediu perdão, mas tá lá, benção pura.
Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Agora falou que veio direto do trabalho, eu vim com a minha mala também. Eu estou indo desde ontem, pernoitado, ainda vou voltar para trabalhar hoje, ó, daqui a pouquinho. E amanhã de manhã de novo eu vou trabalhar de novo. Não sei como é que vai ser minha luta não. Mas é assim mesmo. Mas eu tive que vir direto do trabalho do Senhor, né? Ele sustenta de um lado e você tem que manter a fidelidade com Ele. Não adianta deixar o cansaço impedir as limitações, né? Se eu não venho, eu não ia receber essa revelação do céu, né? Então é assim que Deus faz. Deus, Ele conforta o tempo todo. Né? Ele coloca, Ele mostra para você quem você é na presença dEle, né? Não é assim, pastor? Ele te mostra, não precisa de igreja cheia não, precisa de presença de Deus. Eu sempre falo isso, né? Nós somos privilegiados, né? Nós somos privilegiados porque recebemos esse maná. Amém? Então leve para casa esse maná. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. E cabe só na mãozinha orar, amém? Em nome de Jesus, meu pastor da benção. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai querido, soberano Deus, Pai eterno. Então, te agradecer, Pai, gratidão a Ti, Pai. Tudo que o Senhor fez, Pai querido, ao decorrer do curso com a Tua palavra, Pai. Pai, que nós não ficar só no ouvir, mas também aguardar, praticar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui agora, mais na Tua presença. Aqueles que vão para perto, que vão para longe, Pai, Senhor, nos leva na Tua santa mão, dando uma noite abençoada, cheia do Teu Santo Espírito, Pai. A Tua palavra diz, Pai, quem tem ouvido, ouça o que eu o Espírito diz. Aceite o logo te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Sexta-feira, consagração. Em nome de Jesus. E domingo, café da manhã, hein? Como é que passa? Domingo, em nome de Jesus. Nem para isso.